Estamos mais uma vez aqui na nossa sabatina com os candidatos a governador do estado, promovida pela FEComércio, em parceria com o Piar Online. O candidato hoje é Décio Lima, ex-deputado federal, candidato do Partido dos Trabalhadores. Candidato Décio, obrigado pela presença. A Carta do Comércio, que é elaborada a cada 4 anos e é entregue aos candidatos a governador e também ao Legislativo, é a forma que a FEComércio de Santa Catarina tem para contribuir com o processo político, expondo as demandas dos empresários do setor e as políticas públicas que devem ser priorizadas. Como o perfil da entidade é mais propositivo, a federação faz uma sabatina em vez de fazer um debate, para dar espaço para que o futuro governador faça propostas em cima dos desafios apresentados pelos empresários dos setores representados. A FEComércio congrega mais de 500 mil empresas que empregam mais de 1.200.000 trabalhadores em todo o estado, além de ser a gestora do SESC e do SENAC, com quase 100 mil estruturas em todo o estado. As 3 primeiras perguntas são iguais para todos os candidatos e, por isso, eu vou lê-las aqui nos meus documentos. Primeira pergunta, candidato. A inflação e o poder de compra dos consumidores foram apontados na pesquisa da Carta do Comércio como os principais obstáculos dos empresários entre os 33 indicadores. Nos 2 últimos meses, medidas para desoneração e redução de impostos para alguns itens essenciais, como combustíveis e energia, ajudaram a reduzir a inflação, mas os riscos ainda são persistentes. Além disso, a renda real dos trabalhadores de Santa Catarina ainda não voltou aos patamares pré-crise da pandemia. Na sua gestão, a redução de alíquota será estendida para outros produtos para reduzir efeitos inflacionários no custo das empresas e na renda dos trabalhadores? Piara, primeiro quero te agradecer a FEComércio, o carinho e a recepção, principalmente que eu tive aqui antes desse evento. Quero cumprimentar o Hélio Dagnoni pelo protagonismo que ele tem feito com entusiasmo, aliás, como sempre foi em tudo na sua vida, dando um entusiasmo muito grande e esperançoso para esse setor tão importante da vida do povo catarinense. Ao cumprimentar o presidente Hélio Dagnoni, quero cumprimentar toda a sua diretoria e todos aqueles que interagem com a FEComércio no nosso estado. A sua indagação, ela tem que ser levada também do ponto de vista dos aspectos do que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não posso abstrair do mundo real o processo econômico que o Brasil passou a viver nos últimos períodos, com os acontecimentos que levaram à deteriorização da economia. Nós hoje estamos vivendo com 33 milhões de pessoas na linha da pobreza, da fome, da miséria, e aqui também esses aspectos, eles batem na vida do povo catarinense. Portanto, além de ter na pauta aquilo que nós vamos produzir no nosso modelo de governar Santa Catarina, é preciso entender que nós temos que mudar o Brasil. Nós temos que levar o Brasil novamente a ter o povo no orçamento e, por isso, eu sou o candidato do presidente Lula, o único candidato aqui em Santa Catarina. Há um aspecto muito violento contra o processo econômico. A inflação que nós estamos vivendo, ela atinge patamares que superam os 10%, na nossa época era 3,3%. Há um processo também de visível desproteção de todos aqueles que empreendem, muitos do comércio, por conta da falta de políticas que o Estado poderia ter e que, nesse momento, é um ausente na vida econômica de Santa Catarina. Eu quero começar respondendo essa sua indagação, Piara, dizendo que eu quero fazer um governo em parceria com a FEComércio. Aliás, como eu fiz na cidade de Blumenau. O que significa essa parceria? Significa um governador que fique aqui, que esteja aqui, que construa com a FEComércio, com os seus dirigentes e com todo esse sistema que é importante para Santa Catarina, uma política clara, horizontalizada, daquilo que é possível a estrutura do Estado responder
para que nós possamos superar as adversidades que nesse momento estão colocadas. Mais do que isso, uma FEComércio dentro do nosso governo. Assim eu fiz na cidade de Blumenau. O Hélio Dagnoni, inclusive, me lembrava dos aspectos que nós conseguimos superar lá várias adversidades. Uma cidade que ficou praticamente sucateada pelos processos históricos, que teve uma crise da indústria têxtil, e foi justamente o comércio que respondeu à altura para que nós pudéssemos superar as dificuldades daquele momento. Quem é que estava do meu lado? Aqueles que protagonizam o comércio. Quem é que estava junto no nosso governo? Aqueles que protagonizam o comércio. E iniciamos um processo de resgate da autoestima do nosso povo, de obras que eram imprescindíveis para a cidade, e é assim que eu quero fazer em Santa Catarina. Nessa questão tributária, o que a gente pode esperar de um governo do PT em Santa Catarina? Nós vamos criar, na questão tributária, eu acho que você já deve ter acompanhado, estou anunciando nos programas da propaganda eleitoral, aquilo que se chama de sexta cidadania. Nós vamos, portanto, fazer com que o catarinense tenha uma desoneração da cesta básica, incluindo a proteína, e isso irá trazer, evidentemente, uma movimentação maior no comércio. Além disso, queremos criar o imposto cidadania. O que é isso? É poder fazer com que aqueles de menor renda recebam um retorno das cobranças de ICMS que eles têm na compra direta no mercado varejista. Nas menores rendas, principalmente aqueles que ganham salário, e com isso nós vamos ter um aquecimento do processo econômico no nosso Estado. Além disso, Piara, se me permita aqui adiantar, nós temos que proteger o comércio. O comércio ele tem, sobretudo, uma cultura dos pequenos negócios, das pequenas lojas. E nós precisamos ter uma política clara de crédito subsidiado que possa permitir que esses setores enfrentem as adversidades do mercado. Porque a nossa segunda pergunta da FEComércio é justamente sobre essa questão. Então, vou entrar nela para que o senhor possa detalhar mais essa questão. A segunda maior dificuldade apresentada na pesquisa foi a captação de recursos, sobretudo pelo custo do crédito. Pouco mais de 1 ano e meio, a Selic passou da mínima histórica de 2% para patamares iguais a 2016, 13,75%, elevando os custos dos empréstimos e minando novos investimentos. E aí, o senhor pode detalhar quais as medidas para ampliar as linhas de crédito e reduzir o custo da captação de recursos para as empresas? Olha, é muito simples, né? Eu, inclusive, no diagnóstico que eu tive do Estado de Santa Catarina, eu não consigo entender como é que os governantes, os que estão e os que já se passaram, não aproveitaram a capacidade de endividamento do Estado de Santa Catarina para fomentar vários aspectos que nós precisamos aqui, desde da questão econômica para também a questão de infraestrutura. Que eu, aqui no decorrer do seu programa, eu gostaria de falar sobre aspectos que eu quero realizar. Mas nós precisamos ter aquilo que se chama Banco do Povo, que eu criei na cidade de Blumenau, e que foi um processo vitorioso e que hoje é um paradigma para que a gente possa permitir que tenha uma porta acolhedora para aqueles que vão buscar crédito, para que os nossos comerciantes, aqueles que produzem o comércio, não entrem na porta do mercado financeiro pela agressão que o mercado financeiro, que nós todos sabemos, tem quando se oferece crédito. O que isso significa? Significa criar uma instituição própria, por isso que eu quero governar com o comércio, criar uma instituição própria, aonde nós vamos ter ali o que chamamos de crédito subsidiado, não o crédito oferecido
com esses absurdos de juros do mercado financeiro. Onde é que nós vamos captar esses recursos? Olha, Piara, só no BRDE, cada R$ 1 que você coloca lá, seja de patrimônio do Estado, seja de dinheiro que você faz num processo natural de aplicação, você pode tirar 11. Ou seja, nós temos instrumentos de buscar tranquilamente uma proteção ao comércio de Santa Catarina e dar para ele um diferencial para que ele possa suportar as adversidades e que ele possa implementar a sua atividade, com isso fazendo um aquecimento em toda a economia de Santa Catarina. Então nós vamos criar em Santa Catarina, como eu criei em Blumenau, o Banco do Povo Catarinense, que é justamente para atender os pequenos, os micros empreendedores de Santa Catarina e o nosso comércio, principalmente varejista, que tem essa concepção de pequeno e microempreendedor. Essa pergunta tem um desmembramento que é a questão se é possível criar um programa especial de incentivo aos investimentos para o comércio, serviço e turismo, aos moldes do PRODEC que atende a indústria. Sim, claro. Eu acho que nós temos que ter um processo transparente. Por isso, eu sempre tenho afirmado, Piara, de que nós temos que sentar com todas as instituições, como a FEComércio, mais a Fiesc, todas as instituições empresariais, para, de forma transparente, mostrar os processos existentes de desonerações fiscais e fazer com que ele possa ser horizontalizado, decidido pelas entidades, porque elas é que vivenciam os processos cíclicos da economia, são elas que sabem o diagnóstico das crises que nós temos suportado ao longo da história e, por isso, nós precisamos criar um marco regulatório em Santa Catarina, que é o que eu vou fazer, um marco regulatório de parceria, de envolvimento dos setores produtivos em Santa Catarina para que este governo seja de todos, para que não seja só um governo da política, mas seja um governo daqueles que geram emprego, renda para o nosso povo, daqueles que têm um papel social importante, como é o caso da FEComércio. Terceira pergunta que vem das prioridades apontadas pela Carta do Comércio é que a pesquisa apontou que a educação deve ser a política pública prioritária para a próxima gestão. A qualificação profissional é um dos principais responsáveis pelo aumento da produtividade dos negócios. Na última década, a quantidade de pessoas trabalhando no comércio, serviço e turismo com formação básica completa ampliou de 64,2 para 78,3. Apesar de ser um número alto, ele ainda é baixo. Quais as medidas para ampliar a qualificação básica e técnica dos trabalhadores do setor do comércio, serviços e turismo? E, além disso, qual o papel do Sistema S, em especial do SESC e do SENAC, na execução dessa política? Olha, primeiro quero aqui parabenizar o Sistema S por todo o trabalho que eles têm feito na construção do processo educativo de Santa Catarina. Eles são uma marca extraordinária de resultados que tem havido na construção educativa do povo catarinense, principalmente no aspecto da profissionalização. Ontem, Piara, eu falei longamente com o presidente Lula sobre a vinda dele em Florianópolis, no próximo domingo, e discuti com ele vários aspectos, porque ele me pedia um diagnóstico de Santa Catarina. E um dos compromissos que eu pedi para ele foi justamente dar continuidade à ampliação dos institutos federais em Santa Catarina. Na época dele, ele construiu 30, na época do nosso governo, em Santa Catarina, e ele me garantiu que esta é uma política para o Brasil, que ele não abre mão, a partir do ano que vem, a retomada da ampliação dos institutos federais e das ampliações dos programas vinculados à educação, como foram ProUni, a ampliação da nossa Universidade Federal em 4 campos, a criação da Universidade da Fronteira Sul, no oeste de Santa Catarina. Então, nós vamos ter uma política de investimento clara do governo federal em Santa Catarina. Mas, mais do que isso,
Eu quero criar nas 21 regiões de Santa Catarina, que são detalhadas pela FECAM, pela Federação Catarinense dos Municípios, nas micro-regiões, eu vou criar 21 institutos estaduais de educação, visando justamente a profissionalização, a educação para os profissionais, de acordo com as vocações naturais da economia nas 21 regiões de Santa Catarina. E essa criação quero fazer justamente aproveitando a expressão que tem a FEComércio em Santa Catarina, em parceria com esta entidade importante, com as entidades do Sistema S, com os empresários, para que nós possamos superar esse índice que, embora você diz que não é dos piores do Brasil, mas é um índice grave que nós temos do ponto de vista da qualificação da nossa mão de obra em Santa Catarina. Saindo das perguntas que são iguais a todos os candidatos, entrando na segunda parte da nossa conversa, da nossa sabatina, mas também baseado muito na Carta do Comércio, que é uma bússola que a gente tem para conduzir essa conversa. O tamanho da máquina foi o segundo ponto colocado nas questões de administração, na pesquisa da Carta do Comércio, atrás de burocracia no atendimento. Muitas vezes são questões que se ligam. Todo governo que vem faz a sua reforma administrativa, umas são mais ousadas, outras menos, umas têm mais marketing, outras menos. O que esperar da máquina na mão do PT que nunca governou Santa Catarina? Eu quero dizer que nunca governou e não tem, por isso, a responsabilidade dos erros e dos atrasos que, infelizmente, o nosso Estado tem, Piara. Eu quero ser um governador justamente para fazer as modificações históricas que Santa Catarina precisa na forma de governar e nos resultados para levar ao povo catarinense. Eu, inclusive, conversava com o Hélio Dagnoni, conversava com o Alexandre antes, esse processo de revolução que nós estamos vivendo, uma revolução entre o analógico e o digital. Nós não podemos, em nenhum momento, imaginar que nós, querendo governar um Estado como o nosso, acreditando nos processos do mundo digital, da alta tecnologia, da construção de empreendimentos para ser fomento na área da tecnologia, na criação de startups, termos um Estado atrasado, preso ainda na forma cartorial como ele é, no carimbo e no papel. O que eu quero fazer ao chegar lá? Vai ser a primeira atitude. O Estado de Santa Catarina tem que retirar logo da sua vida, imediatamente, a burocracia, o papel e colocar o nosso Estado nesse mundo que revolucionou a vida da humanidade, que é o mundo digital. O Estado de Santa Catarina vai estar num aplicativo, em tudo, para que a gente possa resolver, como hoje nós resolvemos todos os problemas. Ora, os bancos, as instituições financeiras no mundo todo estão no aplicativo. As grandes estruturas hoje que produzem a economia estão dentro de aplicativos. E o Estado ainda no carimbo e no papel. Então, o Estado, para ser parceiro deste mundo que revolucionou a vida de todos nós, ele tem que ser um Estado inserido dentro deste mundo digital. E isso não é muita coisa. Nós sabemos que isso é decorrente de uma vontade política de se fazer. Com isso, nós vamos ter uma estrutura mais leve, eficiente, transparente, rápida e que não incomode a vida das pessoas com burocracias que não se justificam mais. Hoje, para abrir um empreendimento qualquer, numa loja, num comércio, qualquer cidadão leva horas e horas e horas para poder fazer uma construção, porque o Estado, em vez de ser o parceiro e ir lá abrir a porta logo, é aquele que atrapalha. Nós não vamos conviver com um Estado que atrapalha. Nós vamos conviver com um Estado moderno, parceiro do povo catarinense, principalmente daqueles que empreendem. O que a gente pode esperar em termos da própria organização da máquina? A gente teve movimento no governo de redução de secretarias, agrupou algumas.
Pelo que a gente lembra do governo federal petista, o PT gosta mais de separar as áreas. A gente vai ter mais secretarias? Eu acho que é um Estado que ele tem que ter dois caráteres. Aliás, duas formulações. Quais são? Um Estado que seja parceiro e protagonista para gerar empregos, renda para o nosso povo, e um Estado que seja protetor. É isso que a sociedade espera da ação de qualquer governante. Um Estado protetor é aquele que tem um olhar para não se permitir que não tenha nenhuma criança fora da escola, que esse Estado não tenha nenhuma pessoa em situação de moradia de rua, que esse Estado não tenha processos de favelização, que esse Estado não tenha o que nós estamos vivendo hoje, com filas imensas para cirurgias eletivas. Um Estado, portanto, que tenha uma construção lógica de proteger a vulnerabilidade da sociedade e, ao mesmo tempo, ele ser aquele que protagoniza, junto com a indústria, com o comércio, com os setores que são hoje a base da economia de Santa Catarina, um grande parceiro, ladeando os empreendimentos de Santa Catarina e também resolvendo aquilo que os empreendedores querem, que é a nossa infraestrutura, para que ela possa cada vez mais oferecer caminhos seguros para o nosso crescimento econômico. Candidato, quando se fala em infraestrutura, a maior demanda da Carta do Comércio, apontada na Carta do Comércio, é a melhoria da condição das estradas estaduais. Tivemos vários modelos implantados ao longo dos governos, mas a reclamação persiste, especialmente em questões de manutenção. Qual é o modelo que o PT vai apresentar? Olha, o diagnóstico de Santa Catarina, Piara, é um diagnóstico inimaginável que nós iríamos estar vivendo momentos dessa natureza. Eu percorri agora as estradas estaduais, grande parte delas, do extremo oeste, do meio oeste, da Serra, do Planalto Norte, enfim, a situação é extremamente precária. Eu não falo nem de logística, eu falo de garantir minimamente o direito de ir e vir das pessoas. O que eu quero fazer? Primeiro, retomar os investimentos federais para Santa Catarina. Para se ter uma ideia, só em 2008, no governo do presidente Lula, 60% do que foi arrecadado aqui pelo governo federal voltou. Duplicamos a BR-101 Sul, fizemos ponte Anita Garibaldi, incluí a BR-470 no programa de aceleração do crescimento e fizemos investimentos de infraestrutura na área portuária, só no porto de Itajaí. Os investimentos ali trazidos deram um crescimento para o PIB catarinense de 2 bilhões de reais. A duplicação da BR-101 incrementou em 9 bilhões o crescimento do PIB catarinense. Então, isso é fundamental, trazer os investimentos para que nós possamos concluir as obras estruturantes que são do governo federal, como a BR-470, a 280, a 282 e os portos que são imprescindíveis para o processo econômico do nosso Estado. Mas, ao mesmo tempo, Piara, nós vamos apresentar logo nos primeiros meses o maior conjunto de investimentos de infraestrutura que esse Estado já teve. Nós não vamos ficar no remendo, naquilo do tapa-buraco tão somente. Nós precisamos fazer com que o Estado de Santa Catarina tenha uma política de investimento e que seja uma política de Estado. Onde é que eu vou buscar o dinheiro? Na capacidade de endividamento que Santa Catarina tem, dos quais o diagnóstico já me deu condições de dizer isso para você aqui na FEComércio e dizer para o povo catarinense. E, aliás, foi assim que eu tirei Blumenau do atraso, com as obras estruturantes que nós fizemos, aproveitando a capacidade de endividamento. Quando se aproveita a capacidade de endividamento, há um crescimento fantástico da economia e, portanto, o Estado também arrecada mais e os problemas são solucionados rapidamente. O atual governador se refere muito ao fato das obras que estão sendo feitas são com recursos próprios. É um erro? Não se trata de ser um erro, mas os recursos próprios é praticamente para manutenção, para fazer uma política na forma como ele está fazendo, que eu não faria, do toma lá da cá, bem ao estilo do Centrão,
parece um orçamento secreto. Eu não, eu quero vir aqui com a FEComércio dizer assim, olha, temos isso aqui, o que vocês acham? Abracem comigo esse processo numa política de Estado muito clara. Evidente que quando você toma dinheiro para fazer investimentos, você também vai ter aqueles que são de recursos próprios, mas numa política de Estado, numa política clara, dirigida para que nós possamos resolver os problemas estruturantes que Santa Catarina hoje convive, que são lamentáveis. O senhor falou da questão das obras federais aqui no estado, que também é uma demanda que aparece muito forte na carta. O avanço das obras das rodovias federais, e aí a gente lembra imediatamente de 470, de 280, de 163, que hoje é a pior do país, a 285, que está sempre quase terminando. E a gente tem essa dificuldade. Como é que o senhor, como governador, vai tentar fazer isso avançar? Não tenho a menor dúvida, com o tratamento que o presidente Lula já deu para Santa Catarina e o tratamento que foi negado pelo governo Bolsonaro. Eu até entendo que tem muita gente que gosta do Bolsonaro, mas Bolsonaro não gosta de Santa Catarina. Quando a gente fala de 97 bilhões foi o que Santa Catarina mandou para o governo federal na forma de impostos. E o retorno foi de 7 bilhões. Ou seja, em torno de 7% volta para Santa Catarina. Na época nossa era 60%. Por que a BR-470 faz 6 anos que está lá parada e não concluíram? A presidenta Dilma esteve comigo em Blumenau e garantiu que até o final do mandato dela, ela iria terminar aquela obra. Pois ela parou, virou na forma, como se diz, de tartaruga os acontecimentos de uma obra que poderia ter sido, como foi a BR-101 Sul, rapidamente concluída. Mas a 470 e a 280 foram obras que se esperava antes do final do mandato. Eu lembro de Dilma Rousseff como ministra da Casa Civil falando da 280 em 2, 3 anos, e aquilo não se realizou. O PT também teve dificuldades na hora de executar algumas obras. Não, nós não tínhamos dificuldade. O PAC atendia tudo isso. O Programa de Aceleração do Crescimento atendia, tinha cronograma. Eu era um deputado que acompanhava isso tudo. Isso tudo foi interrompido. Tiraram 2 anos de mandato da presidenta Dilma. Olha a velocidade com que ela realizou e executou a BR-101 Sul, né? Ela tinha esse compromisso e ela iria fazer. Faz 6 anos que tiraram a Dilma e o Temer e o Bolsonaro ainda nem concluíram essa obra. Com os 2 anos de mandato que faltaram de Dilma Rousseff, ela teria concluído 280 e 470? A 470 sim, porque ela tinha dado a palavra para nós na cidade de Blumenau. Você pega, por exemplo, o cronograma da duplicação da BR-101, você vai ver que foi rapidamente, inclusive com uma obra daquele tamanho da Ponte Anita Garibaldi, que é uma ponte de 2.800 metros, 2,8 km, uma obra daquela impactante de infraestrutura, e foi rapidamente feita no período do seu governo. Entrando na questão do turismo, que abarca aqui toda a questão da carta, e é uma vocação turística fortíssima, uma vocação econômica fortíssima do Estado, o que a gente pode esperar de diferente de um governo petista nessa área? Considerando o atual modelo, o governo extinguiu a SOL, a antiga secretaria que reunia isso, transformou a Santur numa autarquia, diluiu algumas questões na máquina. O que esperar do governo do PT? Vai fazer diferente? Vai refazer essa secretaria? Com certeza, Piara. Veja, qual é o estado que tem uma capacidade de atração turística como o nosso? Primeiro, nós temos uma grande metrópole litorânea. Ninguém tem. Onde é que estão as praias do Rio Grande do Sul, do Paraná? Só Santa Catarina tem. Nós temos uma estrutura da natureza extraordinária, com apelo para o turismo, considerando o nosso mutualismo, a nossa colonização de alemães, de italianos. Qual é o estado que tem uma Oktoberfest, uma Festa Itália? Qual é o estado que tem uma São Joaquim, uma serra como nós temos, uma região tão desenhada e extraordinária, com apelos fantásticos para o processo turístico? Portanto, nós vamos ter o turismo como uma prioridade fundamental, porque a atividade do turismo, ela inclusive é ambientalmente correta, ela pode gerar para Santa Catarina um desenvolvimento extraordinário.
Agora, nós temos que ter um conjunto de atividades que não podem ficar isoladas como atividade do governo do Estado, do governador, sem estabelecer uma programação de política de Estado envolvendo todos os atores, dos quais o comércio é pertencente, é central nessa construção. O seu plano de governo me chamou a atenção porque fala em parcerias público-privadas na área do turismo. O que o senhor tem em mente? Eu tenho em mente nós superarmos principalmente as questões de infraestrutura. Eu tenho em mente muitos acontecimentos que nós podemos realizar, principalmente na área do transporte público, do direito de ir e vir às pessoas. Nós podemos abrir concessões aqui em Santa Catarina para nós podermos melhorar esta metrópole, que é a região litorânea de Santa Catarina, com outros modais de transporte, exemplo do que tem no mundo e que tem também já em alguns lugares brasileiros, como VLTs. Nós temos aí todo um campo de atuação, basta nós termos vontade política e estabelecermos essas parcerias que são fundamentais para realizarmos acontecimentos que não custam muito, são decorrentes da vontade política, são investimentos que muitas das vezes estão ali esperando para que privados, para que eles venham para cá e para que nós possamos ter aí e dar um salto de qualidade na questão turística de Santa Catarina, com isso melhorando fantasticamente a nossa economia. O PT é um partido de esquerda, mas não tem preconceito com capital privado. Olha, a esquerda que eu defendo é uma esquerda de convivência num Estado social, que é aquilo que é o mundo real que nós temos que construir. Eu acho que a esquerda que eu defendo é não banalizar o mal, é não olhar e achar que é natural uma pessoa passando fome, desempregado, uma pessoa vivendo em situação de rua. É um processo de inclusão. Eu sou pertencente a uma frente democrática muito plural, que tem um pensamento muito claro daquilo que nós já construímos no nosso país. Que, aliás, foi o melhor momento da economia e do capitalismo, foi quando o Lula era presidente da República. Isso é inegável. Nós criamos 22 milhões de novos empregos, tiramos 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, criamos o maior programa habitacional do Brasil, Minha Casa Minha Vida, abrimos as universidades para os pobres e para os negros, e quem é que ganhou? Todos ganharam. A economia cresceu, os empresários ganharam, e é isso que é, nesse momento, a nossa grande tarefa de fazer com que todos ganhem, mas para que todos ganhem, aquela máxima do presidente Lula tem sido fundamental, incluir o povo no orçamento. Quando a gente fala, o PT nunca governou Santa Catarina, porque também tem a expectativa de como seria se isso acontecesse, o que esperar, o que vislumbrar. Por exemplo, qual é o perfil da pessoa que vai comandar a Fazenda do Estado no governo do PT? Você já tem esse nome? O dono da chave do cofre? Que perfil a gente pode esperar disso se o PT for eleito, se o senhor for eleito governador? É a mesma forma como nós governamos muitas cidades de Santa Catarina, como eu governei Blumenau, como o Carlito governou em Joinville, Décio Góes em Criciúma, o Sandro em Araranguá, como nós governamos Itajaí, como nós governamos cidades como Rio do Sul, Concórdia, Chapecó, ou seja, governando com a sociedade, não partidarizando, não fazendo processos que não sejam processos visivelmente republicanos. Eu governei a cidade de Blumenau, meu chefe de gabinete veio da área do comércio, muito amigo, inclusive, do nosso presidente aqui da FEComércio. Eu governei a cidade de Blumenau e quem tocava a área do turismo foram aqueles que tinham vocação e que tinham paixão por essa área, no ativismo empreendedor na cidade. Nós vamos governar com as pessoas, nós vamos governar com os protagonistas da sociedade e vamos fazer um governo que seja um marco na vida do povo catarinense. Por quê? Porque além de governar com a sociedade,
nós vamos ser um governo transformador e de melhoria da qualidade de vida, principalmente para aqueles que precisam. O senhor não tem no bolso do paletó o nome do futuro secretário ou secretária da Fazenda? Eu vou discutir aqui com a FEComércio, espero que o Hélio me convide, vou discutir com a Fiesc, vou discutir com a sociedade e nós vamos fazer uma escolha que seja uma pessoa que tenha competência, que tenha compreensão, que tenha diagnóstico do Estado, que tenha paixão, que, aliás, aprendi com o filósofo Spinoza, tudo na vida é paixão. Nós não podemos botar pessoas que não vão fazer algo que não seja movidos com a paixão de construir um Estado de qualidade, um Estado exemplar e também que sejam pessoas que deem garantia biográficas à sociedade de Santa Catarina. Então nós vamos governar com a sociedade no modelo republicano, com todos os setores. Não é só a política, ela termina no dia da eleição. Depois você tem que ter uma relação republicana com a Assembleia, com os poderes, que é natural, mas o resultado do seu governo tem que ser para a sociedade, e é com ela que eu vou governar Santa Catarina. O seu partido hoje, o PT, tem 5 deputados estaduais dos 40. Mesmo que aumente a bancada, nada vislumbra que o PT nem nenhum outro partido faça sozinho a maioria, ou mesmo na coligação faça a maioria dos parlamentares. Vai ter que buscar composição para governar. A presença do Dário Berger na chapa, um ex-MDBista, e o apoio do Gelson Merizio, um ex-pefelista, indicam para onde o PT pode compor? Indicam e dão a garantia de um governo plural, não fechado em si, não sectarizado. Eu, quando me elegi prefeito de Blumenau, Piara, a Câmara de Vereadores tinha 21 vereadores e o meu partido só elegeu 3. Nós tivemos total tranquilidade de fazer um processo de governança. Nós vamos fazer um governo, portanto, marcado com espírito republicano e pontuar, a maioria é justamente naquelas ações importantes para o povo de Santa Catarina e eu tenho certeza que as instituições, quando elas não são maculadas pelas ofertas do toma lá da cá, quando não há uma prática do governante de fisiologismo, quando há um chamamento para uma responsabilidade, eu tenho certeza que estes poderes não faltarão para o povo de Santa Catarina. Mesmo a Assembleia Legislativa, se eu tiver em minoria, nós vamos fazer uma aglutinação em nome daquilo que chamamos dos interesses difusos do povo catarinense. Nós vamos governar, portanto, para toda a sociedade e quem ficar contra, é evidente, estará contra o povo catarinense. A gente percebe pela conversa sobre essa questão de plano de governo que o grande alicerce para a execução do seu plano de governo é a vitória do ex-presidente Lula na eleição presidencial. Vai viabilizar, vai abrir caminhos, vai ter parcerias. E se a eleição presidencial tiver a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro? O senhor eleito num cenário com Bolsonaro eleito, Santa Catarina vira uma trincheira de oposição ao governo federal? Bom, primeiro que eu não vislumbro esse cenário. Sinceramente, ele foge do mundo real até pelas pesquisas que nós estamos acompanhando historicamente desde o ano passado. Eu não vejo possibilidade de ele continuar governando o Brasil. Mas eu quero te dizer que eu governei a cidade de Blumenau 8 anos, fui reeleito. Em todas as eleições ganhei no primeiro turno, na segunda fui reeleito com 63%. E dos 8 anos, 6 anos eu governei com o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não tenho problema de conviver na pluralidade e na diversidade com ninguém, porque a minha conduta política, o Piara, e você tem acompanhado, é uma conduta respeitosa daqueles que divergem e pensam diferente. Eu sei que aquele que está pensando diferente de mim ali é um ser humano que está ali. E eu tenho a responsabilidade de valores humanistas com ele, de abraçá-lo. Eu não tenho inimigos na política de Santa Catarina. Eu posso ter pessoas que pensam diferente de mim. Agora, sempre, em todos os momentos, a minha condição histórica na vida pública foi debater as ideias, os pensamentos, de forma respeitosa e nunca motivando ódio ou manifestações de raiva ou de estabelecer palcos de brigas no ambiente da política.
eu sempre tenho que a política é o caminho que nós temos que continuar para poder resolver os problemas de Santa Catarina e do Brasil, e por isso nós não podemos ultrapassar os valores humanistas. Aqui eu pertenço. Eu, inclusive, na política brasileira, estou deste lado, do lado do amor, da paz, da compreensão e da esperança do povo brasileiro e do povo de Santa Catarina. Candidato, em 2002, Santa Catarina deu a maior votação proporcional do país para o ex-presidente Lula naquela primeira vitória dele, que isso gerou uma onda eleitoral aqui no estado, que fez 9 deputados do PT na Assembleia, 5 federais, a senadora, quase foi para o segundo turno. Na última eleição, Santa Catarina deu 75% dos votos para o adversário, para o antipetista Jair Bolsonaro. Por que Santa Catarina se tornou o estado mais antipetista do país? Não, veja, o Santa Catarina não é um estado antipetista, também não é isso que as pesquisas dizem com relação ao PT. Se você for aferir, você vai ver que o anti-PT é aquele que é oposição à nossa linha de pensamento. Chega ali, como chega em qualquer lugar do Brasil, em torno de 30%, que é o outro lado, um lado e o outro lado, nesse processo de polarização da política de Santa Catarina. Agora, o que houve em Santa Catarina, Piara, foram erros históricos que nós tivemos. Nós, por exemplo, erramos ao dizer que nós dávamos apoio crítico ao governo do Luiz Henrique e não ter participado do governo do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, naquele momento, teve que buscar os outros setores mais conservadores, o que chamamos mais à direita, para governar. E, com isso, nós perdemos um processo histórico em Santa Catarina. A aliança, inclusive, que eu represento hoje, é uma luta permanente que nós estamos fazendo de sairmos do isolamento nessa pluralidade da política brasileira e catarinense, para que nós possamos protagonizar, como estamos protagonizando, Candidato, algo viável para ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Chegamos ao final do nosso tempo da entrevista. Uma manifestação final, obrigado pela entrevista, uma manifestação final sua. O Piara, dizer que sempre é um prazer estar contigo, pela expressão que você é da comunicação e do jornalismo de Santa Catarina, uma promessa geracional, que eu também tenho te dito isso, para te chamar de jovem jornalista. Agradecer a FEComércio e agradeço em nome do meu querido amigo de infância, o Hélio Dagnoni, e cumprimento, portanto, toda a sua diretoria e todos aqueles que são pertencentes ao sistema. E deixo aqui, por final, uma última palavra: gratidão. Eu sou o único candidato do Lula, estou aqui, sou 13, Lula é 13, governador 13. Quem votar no Lula, escolha o governador do Lula. Obrigado, candidato. Boa sorte na campanha. Um abraço. Obrigado.